Nossa patrocinadora do Summit Talks Online é a Sicredi Pioneira. A Sicredi não é um banco, a Sicredi é uma cooperativa que vem crescendo e muito e ao mesmo tempo tendo um carinho cada vez maior com pessoas. Eu recebi aqui no palco Solon Stahl, diretor executivo da Sicredi Pioneira, e a gente bateu um papo muito interessante sobre pessoas, cooperativismo e inovação na área financeira. Confere esse papo. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Bom, vamos lá. Então, estou recebendo aqui o Solon, que é diretor executivo ou CEO, né, nos termos que a gente está mais acostumado, da Sicredi Pioneira. Então, Solon, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria começar pedindo para que tu te apresentasse, Solon por Solon. Como tu chegou aonde tu tá? Queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória. Então tá. Obrigado, Marcos. Antes de mais nada, agradecer o convite que a Sicredi Pioneira recebeu e eu aqui hoje representando ela, né? Bom, Solon. Eu estou quase fazendo 50 anos já, né? Nasci em Gramado, eu sou gramadense de nascimento. Morei muito pouco tempo aqui. Meu pai logo foi empreender, saiu daqui. Mas eu sou gramadense e, na verdade, como a família do meu pai e da minha mãe tem muitos irmãos, entre meu pai e minha mãe eu tenho 15 tios. Então, cada esquina que a gente dobra em Gramado, eu tenho um tio meu aqui, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por Gramado, né? Eu já tenho uma trajetória de instituição financeira já de 35 anos. Eu trabalhei um tempo em banco, mas já estou há 21 anos no Sicredi. Comecei em Novo Hamburgo, como gerente da agência do Sicredi. Inaugurei a agência do Sicredi em Novo Hamburgo. Numa época, Marcos, quando a gente falava o que é Sicredi, ninguém tinha a mínima noção do que era Sicredi, né? Há 20 anos atrás, o Sicredi era um completo, um ilustre desconhecido, né? E na época eu comecei no Sicredi Novo Hamburgo e inaugurei a agência lá. Depois de 6 anos eu vim trabalhar na sede da cooperativa, porque a Sicredi Pioneira tem sede em Nova Petrópolis, né? Por conta disso, até hoje eu moro lá, por conta disso, estou morando lá. E fui fazer um trabalho de assessor na época do gerente regional. Na época não existia diretor executivo. Isso tudo foi sendo aprimorado nos anos dentro do Sicredi como um todo, né? E depois assumi como gerente regional e depois de 7 anos para cá, quando na época quem era o diretor assumiu como presidente do conselho da cooperativa, ele foi indicado para ser presidente do conselho, eu assumi então a função de diretor executivo da cooperativa, a qual estou até hoje, né? Então já são 7 anos de diretor. Eu sou formado em administração, fiz pós-graduação na FGV, já fiz Dom Cabral, já fiz curso de especialização em cooperativismo na Alemanha e na Espanha, que é a área com que eu atuo, então fui buscar especialização nisso, né? E sou um apaixonado não só pelo cooperativismo, mas tudo que tem a ver com negócios conscientes, né? Das empresas e não precisa ser uma cooperativa para isso, de toda empresa que percebe o poder que ela tem de transformar para melhor uma sociedade, pensando nos impactos que ela tem em todas as decisões que ela toma. Sabe que isso é muito legal, assim, porque no início, quando até a Sicredi chegou aqui em Gramado, a gente sempre considerou a Sicredi um banco, né? E vem essa, Sicredi não é um banco, a Sicredi é uma cooperativa. E aí isso está muito linkado a um apelo social, que todo mundo que participa da cooperativa se sente parte dela. Então eu queria que tu nos contasse um pouquinho como que esse modelo do cooperativismo surgiu e o quão importante ele é para quem está com vocês, para o cliente mesmo, porque existe essa sensação de pertencimento muito grande, né? Certo. As diferenças, eu trabalhei
13, 14 anos em banco, então eu conheci muito aquele modelo, o qual sou muito grato, inclusive, porque é uma grande escola trabalhar em banco privado, né? A gente aprende muita coisa boa lá em banco privado, mas a diferença de banco para cooperativa, elas são bem grandes. Eu costumo dizer que a gente não deve dizer que as cooperativas têm um modelo melhor. Nós temos um modelo diferente, é diverso dos bancos. Porque o propósito é diferente, né? O propósito dos bancos, e não tem nada de errado nisto, é maximizar o lucro do acionista, né? Quanto mais retorno o acionista tiver, melhor. E tem algo de errado nisso? Nada. Nada de errado nisso, né? Mas nas cooperativas, as cooperativas, elas não são movidas por resultado, elas são movidas por resultados no plural. Nós buscamos resultados econômicos e resultados sociais. E a grande diferença, talvez, disso tudo, é que lá no banco eu sou um cliente, e está tudo certo, é assim que funciona. Mas na cooperativa eu tenho um papel duplo. Eu desempenho o papel de um cliente, quando eu tenho produtos e serviços que o Sicredi disponibiliza, mas eu também sou dono desse negócio. Por isso que a gente chama o nosso cliente de associado. Porque isso é verdade, Marcos. As pessoas perguntam assim, ficam muito espantadas, algumas pensam que isso é um pouco fake, né? Na verdade, isso é jogo de cena. Não, é verdade. São os associados que escolhem o presidente do conselho. E é o presidente do conselho que escolhe uma diretoria para trabalhar. Então, de uma forma direta, o presidente do conselho é escolhido pelos associados e eu, de forma indireta, sou escolhido pelos associados. Porque eu sou cargo de confiança do presidente eleito pelos associados. Até a remuneração do presidente é definida em assembleia. A dos executivos não, existe um regramento separado, né? Ou seja, de fato o associado aqui tem muito poder de tomar decisões no rumo da cooperativa. E isso gera uma sensação de pertencimento, né? O cooperativismo no mundo inteiro é regido por princípios, são 7 princípios, a gente chama de princípios universais do cooperativismo, né? Até costumo dizer que se a gente quer saber se é uma cooperativa de verdade, porque tem cooperativa fake, tá? Infelizmente. Se ela é de verdade, faz um checklist dos 7 princípios. Ela aplica os 7 princípios? Se ela aplica os 7 princípios, ela é uma cooperativa de verdade. A pioneira, a Sicredi Pioneira, a palavra que eu vou usar, a gente briga muito para que a gente possa cumprir à risca esses 7 princípios, né? E esses princípios é que vão devagarinho, porque isso não é uma virada de chave, vão mostrando para o associado, quando ele entra na cooperativa, que ele está num negócio diferente. Quando o associado vem e abre uma conta, o primeiro ato dele é abrir uma conta corrente. A primeira impressão que ele tem quando ele entra é que é um banco, né? Ele vai percebendo. A gente sempre diz que ser sócio de uma cooperativa não é entender, é sentir. É sentimento. Eu sinto que tem coisas diferentes. E começa pelo nosso principal diferencial. Se me perguntar os diferenciais do Sicredi, a gente tem alguns, né? Mas o principal é o relacionamento. Isso é muito forte. Até como cliente de vocês, isso é extremamente forte. Perfeito. Isso vem da onde? Isso vem, Marcos, isso vem do DNA da cooperativa. Isso não é uma orientação do conselho, isso não é uma determinação dos diretores da cooperativa, está no DNA desde a fundação. Isso sabe aqueles fundamentos basilares de uma organização? É assim desde que a cooperativa foi criada, em 1902, que o relacionamento faz parte do nosso modelo de negócio. E lá em 1971, o ano que eu nasci, a última lei, a lei vigente do cooperativismo de 71, ela fala no seu primeiro artigo que cooperativas são sociedades de pessoas e não de capital. E aí pronto, né? Quando a gente fala que está falando de sociedade de pessoas, o nosso insumo básico é pessoas. Nós fizemos um negócio de pessoas para pessoas. As pessoas têm que ser o centro de toda estratégia. Todas as decisões que a gente toma na cooperativa, a gente tem que pensar no impacto que gera nas pessoas. Quando eu falo de pessoas, eu falo tanto do associado como do colaborador nosso. Nós temos hoje 600 colaboradores na cooperativa. Então, as decisões que a gente toma são sempre... O primeiro pensamento de uma decisão, que impacto isso gera no associado, que impacto isso gera no colaborador. Se for ruim para as pessoas, a gente recua naquela decisão, tenta reformular ela e fazer de outro jeito, né? E aí é lógico que nasce o relacionamento, né? E aqui vem sempre um aspecto que talvez algumas pessoas imaginem que o Sicredi, por conta desse posicionamento focado em relacionamento, a gente não prime pelo digital, pela tecnologia. Muito pelo contrário. No Sicredi a gente acredita que não só nós, muita gente acredita nisso, mas nós acreditamos muito nisso também, que a tecnologia não é um fim em si, é só um meio, né? E se a gente acredita muito em relacionamento e melhorar a vida das pessoas, a gente vê a tecnologia como um instrumento para isto.
Então, não tem como o Sicredi não ter um aplicativo para as pessoas fazerem movimentação que seja excelente, porque a gente quer que o associado possa fazer uma transação bancária sentado no sofá da casa no domingo assistindo um jogo de futebol. Isso tem a ver com experiência, isso tem a ver com dar um melhor atendimento para o associado. Porém, nós acreditamos muito que a melhor experiência mesmo ainda é o toque humano. Em alguns momentos, o ser humano precisa falar com outro ser humano, né? E aí um trabalho que a gente está cada vez estruturando melhor na cooperativa é que qual vai ser o nosso papel no futuro como instituição financeira? Cada vez mais o associado da cooperativa ou cliente de um banco, ele cada vez é mais bem informado sobre os negócios. Ele muitas vezes sabe melhor do que a gente sobre se ele tem que investir num fundo ou não. Se ele tem que fazer um crédito ou não. Então qual vai ser o nosso papel no futuro? Nós vamos ser substituídos por robôs? Seremos simplesmente uma plataforma digital? Não. A gente acredita que no futuro o nosso papel vai ser de aconselhamento ou consultoria. Mas sabe que aí tem uma coisa muito interessante, até queria te interromper, que na Summit, assim, claro que o nosso papel hoje é a organização de eventos e geração de conteúdo. E isso muitas vezes atrai muito a atenção das pessoas. Só que na nossa área a gente é digitalizado até certo ponto, no sentido de que pessoas têm dúvidas diferentes o tempo inteiro em relação ao nosso negócio. E quando a gente instalou uma plataforma de comunicação com o nosso cliente, no site a gente decidiu não usar bot. E algumas pessoas até nos criticam, por que não usam bot? É mais fácil. Porque para nós ali é onde a gente pode mostrar que estamos aqui por você. Então, 24 horas, todos os dias. Se tu entra no site da Summit, abre um chat e quem vai te atender não é um robô, é uma pessoa. E tem até alguns momentos muito legais que, obviamente, entra uma pergunta padrão e as pessoas respondem achando que vão estar conversando com o robô. E elas se deparam conversando com uma pessoa. E eu sinto isso muito na Sicredi e te falo tanto da experiência como parceiro enquanto Summit, mas também enquanto cliente Summit e pessoa física. Que qualquer momento que a gente precisou da pessoa, a pessoa estava presente. A gente estava aqui na montagem da imersão com o Lobo de Wall Street e eu tinha que assinar uns documentos, a turma do banco veio até aqui e isso eu acho que gera um valor tão grande, porque aquela sensação de pertencimento não só por eu ser um associado, ela multiplica a partir do momento que eu me sinto parte de uma família. Perfeito. Marcos, é a questão do serviço que a gente presta, né? Como tu falou do Gramado Summit, tu colocou lá um site no ar para interação, mas a percepção de qualidade do serviço não está na tecnologia, né? Está nesses momentos, nesses pontos de verdade que a gente diz na cooperativa, né? É notório que quanto mais a gente vai evoluindo nas tecnologias, é possível que lá no futuro sim a gente tenha robôs para algumas coisas, né? Mas volta à nossa crença do Sicredi. A gente acha que mesmo assim a melhor experiência ainda vai ser um toque humano. E aí que a gente quer se posicionar como Sicredi. Porque a gente tem muita clareza de que a gente compete num segmento com gigantes, né? Com orçamentos bilionários para investir em tecnologia. O Itaú, por exemplo, é algo espetacular o que eles têm de tecnologia, o que eles investem para ter tudo isso. O Sicredi não tem esse orçamento para fazer isso. Então, como é que a gente pode se estabelecer nesse mercado, continuar sendo relevante e, felizmente, cada vez mais relevante? É exatamente por esse diferencial que a gente tem de lidar ainda com pessoas. Mas, de novo, tem que ter ferramenta tecnológica. Senão, a gente também está fora do mercado. Por isso, Márcio, a gente cunhou uma expressão dentro do sistema Sicredi chamada Physital. Misturar o físico com o digital. E é aí que a gente vai estabelecer o nosso futuro. Uma dúvida, Solon, porque beleza, existe a Sicredi pioneira e existem outras cooperativas. Mas, querendo ou não, vocês representam a mesma bandeira Sicredi. Como que funciona nas decisões, por exemplo, em relação a um aplicativo? Precisamos digitalizar a Sicredi, só que não adianta a Sicredi pioneira se digitalizar sozinha. Como é que funciona essa estrutura hoje da cooperativa? Boa pergunta, Marcos, porque para quem é só um associado e não tem muitas interações com o Sicredi, ou para quem conhece só o Sicredi da mídia, é complexo entender o Sicredi, tá? Porque o Sicredi é um sistema de cooperativas de crédito que estão ligadas numa confederação.
Mas tem um princípio fundamental que é respeitado nisso tudo, que é a autonomia e independência das cooperativas. Hoje o sistema Sicredi é formado por 101 cooperativas no Brasil inteiro. São 101. Eu não acho o melhor exemplo, mas para entender, é como se fosse uma franquia. É como se a Pioneira fosse um franqueado da marca Sicredi. Então, por conta disso, a gente é obrigado... obrigado é a palavra ruim, tá? No cooperativismo nada é obrigado, tá? Mas a gente acordou em seguir alguns procedimentos padrão do sistema Sicredi. Por exemplo, a marca. Aqui, em Fortaleza, ou em Manaus, onde recentemente inaugurou a primeira agência do Sicredi em Manaus, entramos no Amazonas agora, o logo está lá, o catavento. É inconfundível o Sicredi, né? Mas ele é dividido em 101 pequenas empresas, 101 pequenas cooperativas. A Pioneira é uma delas. Aqui eu sou diretor executivo. O que nós temos de especial é que nós somos a primeira da América Latina. E tudo nasceu aqui em Nova Petrópolis, nasceu nesta cooperativa hoje, que vai fazer 120 anos em 2022. Né? Por conta dessa organização sistêmica, de um ecossistema, existe uma confederação. Mas a confederação não tem nenhum papel de comando e controle sobre as cooperativas. A confederação tem o papel de prover serviços, tecnologia, nossos sistemas operacionais. O nosso aplicativo ele é fornecido por essa confederação em Porto Alegre. Mas o orçamento dessa confederação é sustentado pelas cooperativas. Então, a confederação é das cooperativas. Né? Nós também temos em Porto Alegre um banco. Então, o Sicredi não é uma cooperativa, mas é dono de um banco. Porque a gente precisa de ter um banco para poder fazer transações bancárias, na compensação bancária, ter relações, ter câmbio, ter cartão de crédito, ter seguros, todas as operações. Hoje o Sicredi tem um portfólio completíssimo de produto e serviço. Como cooperativa não poderíamos. Mas sendo dono de um banco, nós podemos. Nós temos em Porto Alegre um banco cooperativo de Sicredi, né? Mas, de novo, o banco não tem nenhum comando e controle sobre as cooperativas. É o contrário, as cooperativas que em assembleia tomam decisões em relação ao que fazer com o banco, priorizações que o banco tem que ter. Tua pergunta específica, aplicativos. Esse aplicativo nosso, o nosso mobile, ele por conta do alto investimento, e aí vem as vantagens de ser um sistema, o investimento é pesado. A Pioneira sozinha, possivelmente, não poderia bancar e ter um aplicativo da qualidade que a gente tem. Então, a gente teria um mais ou menos, por conta do orçamento que a gente poderia ter. Quando junta 101 cooperativas, 101 empresas colocando recursos, a gente tem um aplicativo excelente, né? Mas isso não impede que a cooperativa tenha seus próprios aplicativos. Por exemplo, a Pioneira tem o Juntos, que é um aplicativo de fidelidade, fidelização, onde os nossos associados, quando baixam o aplicativo, conseguem, na rede conveniada que a gente tem em toda a região, trocar seus pontos por experiências, por um jantar num restaurante, uma diária num hotel. Pode, inclusive, transferir seus pontos para entidades assistenciais, como a PA e outros, né? É um aplicativo Pioneira. Foi desenvolvido pela Pioneira. Toda a inteligência é nossa e a gente contratou uma startup para construir o nosso código, né? Então, nós somos donos de um código hoje, a Pioneira, né? Então, isso está dentro da questão que eu te falei da independência e autonomia que as cooperativas têm, tá? Então, se a gente respeitar alguns padrões mínimos do sistema Sicredi, nós podemos ter as decisões nossas. Significa que decisões do dia a dia da cooperativa, a estratégia da cooperativa, abrir uma agência nova ou não, nós vamos abrir uma agência nova em Gramado, que vai ser top. Essas decisões todas, elas são tomadas em Nova Petrópolis. Nós não precisamos encaminhar para aprovação, referendo de nenhum outro órgão, a não ser o próprio conselho da cooperativa. Tem uma coisa que eu queria verificar se realmente isso é uma verdade ou se por acaso é só uma percepção de usuário, assim, mas num primeiro momento, quando eu me conectei com a Sicredi, instituição maior, eu tinha muito receio que as minhas experiências em relação à tecnologia elas fossem ser frustrantes. Porque, como tu disse, cara, eu venho de um mundo onde a gente tem players que tem muito recurso para se reinventar e mesmo assim não conseguem entregar agilidade, uma plataforma que realmente seja simples a ponto de entregar tudo aquilo que ela quer sem fazer com que o usuário pense muito. Exatamente. E na minha cabeça, assim, cara, se, sei lá, o Itaú não acerta direito de vez em quando, ou um Bradesco não acerta direito, a Sicredi não vai acertar. E eu não estou falando aqui porque estou na tua frente, mas eu fiquei realmente impressionado, assim. Pode não ser
o aplicativo com mais recursos possíveis, mas eu acho que justamente por isso ele é muito focado naquilo que ele se propõe. Então hoje, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade para fazer uma transferência no aplicativo da Sicredi do que numa outra instituição que está há muito tempo. E a minha pergunta assim, tu não acha que de repente esse modelo que vocês criaram, dando autonomia para as cooperativas locais ou regionais, ele acaba simplificando todo um processo maior? Por exemplo, quando eu vou lançar um aplicativo ou um sistema, ele acaba tendo esse pensamento mais simplista desde o início, porque ele é pensado para pessoas direto. Perfeito, Marcos. Tu fez a leitura corretíssima. Imagina um gigante como o Itaú, quando tem que tomar uma decisão de construir um aplicativo ou mudar um aplicativo, né? Eles têm uma dificuldade muito grande, pelo gigantismo que eles têm, de conseguir capturar de verdade o que as pessoas querem e como é que elas pensam, né? Já o Sicredi, por ser dividido em 101 organizações menores, né? Nós temos a possibilidade, e a usamos então, né? Porque não adianta ter possibilidade e não usar. Nós temos a possibilidade, e a usamos, de conhecer de verdade quem é o nosso associado. Uma coisa é o associado do Sicredi, que vai abrir conta lá em Manaus, onde inaugurou a agência semana. Outra coisa é o associado que mora em Gramado, que mora em Caxias, que mora em São Francisco de Paula. Apesar da proximidade geográfica, são culturas diferentes, né? E daí, usando nossa autonomia e independência, as cooperativas têm essa possibilidade de pensar localmente. O Sicredi é um bom exemplo daquela frase famosa que a gente estuda na faculdade, né? Que é o pensar globalmente, mas agir localmente, né? O Sicredi consegue agir localmente. Então, nossos aplicativos, eles vão lá escutar de verdade o que o associado precisa. Mas isso nasce principalmente do fato de ser uma organização centrada nas pessoas. Ele não tem que ser um aplicativo para ganhar prêmio. Uhum. Ele tem que ser um aplicativo que atenda de verdade as necessidades das pessoas, né? E qual a importância, que isso eu também sinto muito em vocês, assim, nas oportunidades que eu tive de conversar com o Thiago, na Chocofest no ano passado, apesar de eu não atuar nos eventos da Rossi Zorzanello, eu estou sempre junto. E eu estava na Chocofest ano passado, e eu achei muito interessante, estava trocando uma ideia com o Thiago com a camiseta da Chocofest, né? O Thiago é o presidente de conselho da Sicredi. E eu percebi uma coisa que a gente tem muito em comum, assim, é minha verdade desde que eu comecei a Summit, tentar ao máximo contribuir para com a minha comunidade. Claro que eu quero atingir uma escala global, claro que eu quero ser o maior dos maiores, mas de nada adianta eu chegar lá se eu não construo uma base e faço com que a minha cidade consiga usufruir daquilo que eu estou construindo. E eu vejo que isso é uma verdade em vocês, na questão vocês ainda estão em Nova Petrópolis, onde começaram, vocês têm um amor por Nova Petrópolis e por toda uma região. Então eu queria saber o quão importante é a entrega para a região de vocês. Ela é... Lá numa das primeiras perguntas que tu fez para mim, eu falei sobre resultados no plural, né, econômicos e sociais. Da mesma forma que tu falou do Summit, nós também na Pioneira queremos ter o melhor resultado possível. Nós somos uma empresa que busca eficiência, produtividade, resultado econômico, até porque toda a outra parte, a gente vai falar agora de social, precisa ser financiada. E esse financiamento vem do resultado. Esse financiamento não vem do dinheiro que o associado deposita. A gente não pega dinheiro de associado para investir no Gramado Summit. A gente só tem dinheiro para investir no Gramado Summit porque a gente teve resultado econômico, lucro. Então, é lógico que a gente tem todo esse olhar de uma organização como qualquer outra que visa resultado, né? O que, inclusive, para nós é sempre mais complexo. Porque nós não somos uma organização que visa o resultado econômico simplesmente. Nós temos que sempre ponderar isso com o social. Então, é convicção nossa que a gente podia ter um resultado econômico superior, inclusive. Mas a gente fez escolhas. E uma das escolhas é essa que tu falou. Nós temos que ser relevantes para a comunidade. A gente costuma dizer que na cooperativa os números têm alma. Eles têm que gerar resultado, mas eles são um meio. O fim disso tudo são as nossas comunidades. Tanto isso é que isso inspirou a construção do nosso propósito, que é juntos construímos comunidades melhores, né? Isso é para quem tem conta no Sicredi, para quem convive com o Sicredi, sabe o que eu vou dizer agora. Isso é genuíno.
Isso é verdadeiro. Nós temos uma preocupação muito grande que as comunidades se desenvolvam tanto economicamente como socialmente. E o resultado da cooperativa tem que ser reflexo do crescimento das comunidades. Nós temos um ecossistema como o Sicredi, né, que é todos os nossos 160 mil associados, empresas, pessoas físicas, entidades que a gente atua muito forte. Agora, qual tem que ser o tamanho do nosso resultado? Depende do sucesso deste ecossistema. Não faria sentido nós termos um resultado estrondoso como cooperativa, tendo comunidades com dificuldades. Com problemas básicos, inclusive de educação, saúde, saneamento básico, né? Por isso que a cooperativa tem fundos reservados para isso. Nós temos um fundo social que investe muito em educação. Só ano passado a gente investiu 1.500.000 em municípios da região, em 21 municípios. Isso é bastante dinheiro. Quando a gente pensa que o Criança Esperança acumula 30 milhões para o Brasil inteiro, a Pioneira doou 1.500.000 para 21 municípios. Sendo que a Pioneira é uma cooperativa dentro das 101, né? Exatamente. Se a gente somar o fundo social de todas as cooperativas, só no Rio Grande do Sul, este ano, por conta da pandemia, o Sicredi, as cooperativas, e a Pioneira também resolveu fazer isso, de novo, autonomia da Pioneira, a Pioneira não precisava ter feito isso. Mas nós decidimos fazer isso também. Nós doamos o nosso fundo social todo para a saúde, tá? Foram 2 milhões de reais que a gente depositou, que a gente investiu em saúde. O Sicredi todo no Rio Grande do Sul foram 17 milhões. Mas a gente não fez mídia disso, porque a gente faz isso porque a gente realmente quer melhorar a vida das pessoas, né? Pessoas melhores, pessoas mais felizes, empresas saudáveis, entidades fortes, isso vai fazer a economia girar, e esse dinheiro vai vir para dentro da cooperativa mais cedo ou mais tarde, e isso vai gerar resultado econômico para nós, né? Que legal. Só não tem um assunto que eu gosto muito de trazer, obviamente pelo momento que a gente vive, que é a crise pandêmica. E quando me perguntam, eu tento ser uma pessoa que desenvolve alguns conceitos, porque eu acabo me conectando com muitas pessoas, muitos empresários, muitos empreendedores. E eu percebo que, na verdade, expressões como novo normal, eu não gosto. O que eu acho é que muitos processos que tinham data de validade, eles simplesmente foram a aniquilação deles foi antecipada. E ontem, conversando com o Galó, senti muito isso, com o Paulo, senti muito isso, que imagina é da área do turismo, que são processos aqueles que muitas vezes a gente acha que vai levar, sei lá, 5, 6 anos. O Zoom, eu acho que é o melhor exemplo disso. A gente começou a usar o Zoom em março de 2020, só que o Zoom existe há 6 anos. Só que aquela curva da difusão da inovação, que até atingir a grande massa, que normalmente é um caminho trilhado padrão, Netflix começou em 97, ela acabou. Ela simplesmente, as pessoas tiveram que começar a se adaptar. Eu queria saber da Sicredi Pioneira, quais foram as adaptações, assim, e se houve algum processo que vocês começaram a entender que não era mais necessário. Eu, enquanto cliente, posso dizer, contratos digitais, fiquei muito feliz que assinamos um contrato de forma digital. E a Ana, até queria citar a Ana aqui, ela me disse, olha, isso foi em função do momento que a gente vive, o que é super importante, porque é a agilidade de processo. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho assim, os aprendizados assim, de processos que mudaram e evoluíram. Com certeza, Marcos, algumas coisas foram aceleradas, né? Eu acho que é bem como tu disse, né? Nós tínhamos projetos andando e a pandemia fez com que aquele prazo lá da frente fosse puxado para cá, né? A assinatura digital é um exemplo. A gente falava há bastante tempo sobre a assinatura digital, a gente estava olhando como é que isso funcionava, pegando alguns exemplos de pessoas que estavam fazendo, como é que isso podia ser feito, quais seriam as melhores ferramentas. Aconteceu a pandemia, pronto, agora não tem mais tempo. Vamos lá, e está aí, e funciona maravilhosamente bem, né? Mas teve um aspecto que talvez, ele não é tanto processo e não é tanto rotina, mas é um aspecto mais subjetivo que acelerou muito na cooperativa. Que são 2 palavrinhas, né? Primeiro, a empatia. Nós, por natureza, sempre fomos uma organização empática, porque como a gente se preocupa com a comunidade, com as pessoas, a gente sempre olha para as pessoas, né? Mas a crise pandêmica que estabeleceu o fechamento de comércios, corte de salários, demissões, nunca deixou tão vivo no Sicredi, para nós, a empatia. De se colocar no lugar daquele associado que perdeu o emprego, daquele associado que tem um comércio, teve que fechar aquele comércio, as dificuldades que ele está passando. E se fosse com a gente, como é que a gente queria ser atendido? E isso fez uma mudança
muito forte na forma que a gente está encarando, por exemplo, associados que estão inadimplentes, estão com dificuldade de pagar suas parcelas. A gente sempre teve um trato diferente, tá? É fato. Mas a gente nunca foi tão consciente de que a gente, nesse momento, não pode ser parte do problema. A gente tem que ser parte da solução. Então, vamos dar prazo para as pessoas. Não adianta querer dar prazo de 3 meses, que no 4º mês, se o comércio dele não foi permitido ser aberto, que não foi uma decisão dele, né? Isso é uma decisão dos governos. Não adianta querer cobrar no 4º mês. Tem que dar mais 3 meses, e depois mais 3 meses. E vamos dar o prazo que for necessário. Isso foi empatia. Isso é na relação com o associado. Mas teve um outro grande aprendizado como organização, que é uma coisa mais interna, que é as relações de confiança. Como essa palavra, a palavra não, mas como esse sentimento, ele foi aprimorado agora. Por quê? Porque até estourar a pandemia, na Pioneira não existia home office. Ou, como me ensinaram, o que a Pioneira não faz home office, o que nós fazemos é trabalho remoto. Né? Não existia trabalho remoto no Sicredi. Todo mundo ali no seu posto, na sua mesa de trabalho, fisicamente presente, né? Que isso vem lá e não tem nada de errado, mas isso vem lá daquela era industrial que o patrão tem que ver as pessoas ali, né? Como é que é? É o olho do dono que engorda o gado. É uma forma de pensar que deu o seu resultado por muito tempo, então não estou questionando isso. E nós éramos assim. A pandemia nos obrigou a fazer o isolamento e levar as pessoas para suas casas. Mas elas tinham que trabalhar, porque nós tínhamos que continuar atendendo o associado. Nós não íamos conseguir ser empáticos com o associado, como eu falei antes, se nós tivesse pessoas para atender. Mas se elas não podiam atender na agência, elas tinham que fazer seu trabalho em casa. E aí, daí um aprendizado de processo, né? Como foi rápido para os nossos guris da TI conseguir botar todas as máquinas funcionando e todo mundo online em casa, que era uma barreira. Segurança, vai vazar dados, tecnologia, como é que a gente vai... Cara, assim, eu acho que em uma semana estava todo mundo 100% trabalhando em casa, cara. Espetacular o que os guris da TI fizeram. Ou seja, já existia aquele conhecimento, existiam as possibilidades que a gente não fazia antes, porque não tinha uma dor, né? Surgiu a dor, a gente se mexe. Mas voltando para a confiança, as nossas equipes das agências e da própria sede da cooperativa, nas agências, mais 50% foram para casa, tá? E na sede, nós reduzimos para 90%, 90% das pessoas foram para casa. E como é que a cooperativa continua operando? E a gente se perguntava, como diretores, né, os gerentes lá da sede, cara, esse negócio está funcionando. Os negócios estão aparecendo, os números estão acontecendo, nós estamos prorrogando milhares de contratos para associados. Mas como se não tem ninguém na agência, não tem ninguém aqui? Quer dizer que então as pessoas vão para casa e elas trabalham mesmo, elas não ficam sentadas no sofá assistindo Netflix. Não, elas trabalham. Cara, esse foi para a organização, mas para mim, particularmente, foi um aprendizado fantástico de que quando as pessoas são movidas por um propósito, quando elas acreditam que estão fazendo algo que vai além de uma tarefa, que elas estão fazendo bem para alguém, e claro, quando elas têm o conhecimento adequado e parâmetros mínimos e máximos do que pode ser feito, né? Tem que ter, senão as pessoas ficam perdidas, as pessoas são autônomas, elas podem trabalhar. E isso tem nos questionado muito agora, dentro daquela expressão que tu falou do novo normal, que tu não gosta. Tá, e quando a gente voltar à normalidade? A normalidade é o quê? Se as coisas funcionaram bem. Será que nas agências todo mundo tem que estar sentadinho ali? Não sei, a gente está exatamente nesse momento. E tu não acha que isso... É por isso que, para mim, assim, o novo normal é uma coisa que pesa tanto, é que, na minha tese... é que em momentos de crise chegam os profetas do amanhã. E é meio que todo mundo tentando moldar um futuro e acaba ganhando notoriedade pelo momento. E aí a gente descobre que o futuro não é assim. O próprio Dado Schneider ontem, na gravação, ele disse: o futuro mudou bem na minha vez, né? Então a gente planeja um futuro que, na verdade, ele pode não acontecer. E é difícil tu tentar prever ele. Mas uma coisa que eu vejo que provavelmente vai acontecer, e eu queria saber se vocês já têm esses pensamentos... Porque na Summit, claro, a gente é uma estrutura super pequena, assim, a gente tem... são 15 pessoas físicas, claro, que chega perto do evento, a gente contrata quase 200, mas que trabalham o ano inteiro, são 15 pessoas. E quando a gente construiu a nossa sede, a nossa pequenina sede, foi muito baseado, assim, em interação de pessoas, em ter uma sensação de casa.
não mesas de trabalho. Então a nossa sede sempre foi movida assim, representar aquilo que a gente é. Mas, pô, pra mim, quer ficar em casa? Beleza, não precisa autorizar a ficar em casa. E eu vejo que começa um movimento das pessoas que pertencem a companhias maiores, que, claro, eu entendo, grandes estruturas, grandes comitês, decisões, às vezes é um pouco complexo de entender, poxa, talvez a nossa sede ela não seja necessariamente um local, uma estação de trabalho, ela pode ser um ponto de encontro, é um convívio das pessoas em relação ao nosso propósito, à nossa cultura. É isso que acontece hoje com a Sicredi quando vocês começam a analisar o comportamento dos espaços físicos de vocês? Olha, essa questão do espaço físico é uma discussão bem recorrente dentro do Sicredi, né? Porque se por um lado a gente vê o movimento dos bancos até fechando agências ou reduzindo agências, o que as pessoas veem do Sicredi é o contrário. Nós estamos abrindo agências e cada vez agências maiores, né? Nós estamos na contrafluxo, né, do que se tem feito hoje, né? A pandemia trouxe de novo por cento das discussões os espaços físicos. Imagine se na sede, que nós temos 120, 130 pessoas trabalhando lá, se a gente reduzir para só 20 pessoas lá, o que a gente vai fazer com o resto do espaço, né? E aí, uma das questões que a gente já trabalhava antes, mas as fichas começam a cair e a gente não tinha essa leitura toda lá na frente. Essa leitura vai se aprimorando com o acontecimento das coisas, né? E a pandemia foi um acontecimento tão forte que acelerou essas coisas. A gente não vai parar de fazer agências grandes. Porque se o nosso negócio é relacionamento, se a gente quer ser referência social, os nossos espaços físicos têm que trazer para dentro do Sicredi a comunidade. O colaborador cada vez menos, talvez, lá. Mas a comunidade tem que usar esses espaços, né? Então, os últimos projetos nossos, até para citar uma cidade pequenininha aqui do lado, Presidente Lucena. Nós reinauguramos agora, segunda passada, reinauguramos a nova agência lá. Nós saímos um espaço de 180 metros quadrados para 400 e lá vai. Presidente Lucena, com 3 mil habitantes. Para que isso, Solon? Porque a gente viu que tinha espaço na obra de a gente colocar um auditório para a comunidade. Legal. E a gente colocou um auditório. Então, o auditório está à disposição da comunidade, não é do Sicredi. O Sicredi é uma instituição financeira da comunidade. O auditório é de vocês. Ele não é nosso. Claro que a gente também vai usar para as nossas coisas. Mas uma reunião da Associação dos Moradores, CPM da escola, prefeitura, uma empresa que quer fazer um curso para os seus funcionários, não tem um auditório adequado. Nós temos, com todo o equipamento de multimídia, tudo bonitinho, um auditório legal, bem caprichadinho, para a comunidade usar. Então, os espaços físicos, na visão do Sicredi, eles devem ser centros de convivência da comunidade, para inclusive ajudar a ampliar esse senso comunitário que desde o final dos anos 80 se perderam, né? Logo quando eu cheguei hoje de manhã, eu estava falando aqui com um menino, não lembro o nome dele, para mim todo mundo é menina agora, o Lucas, o Lucas. Sobre o Recreio da Juventude, a gente está, né? Essa sociedade. O Lucas é o nosso filmmaker aqui, só fazendo um adendo. Sim. O Lucas, estava conversando com ele hoje de manhã aqui, porque eu disse para ele que eu vim em baile de carnaval infantil aqui. Mas depois, por um certo tempo, a sociedade ela ficou um pouco parada, né? E agora está se resgatando. Por quê? Porque lá no final dos anos 80 e nos anos 90, a humanidade, e eu acho que isso é cíclico e é natural que essas coisas aconteçam, a humanidade ela ficou muito individualista. Ela foi muito focada em resultado econômico somente, né? Tanto que a gente nunca devastou o planeta tanto quanto nos anos 90 e nos anos 2000, né? Mas graças a Deus ou a força que quem está nos ouvindo acredite, né? As fichas começam a cair. E esse senso comunitário o Sicredi quer ajudar que se resgate, sabe? De que a gente tem um problema na cidade, não é um problema só do prefeito. Ele é nosso também. O que nós podemos fazer para contribuir com tudo isso? Então, os espaços físicos, eles não sejam mais tão ocupados pelos colaboradores da organização, mas que, no caso do Sicredi, a gente quer trazer a comunidade para usar esses espaços físicos. Eu até quero fazer um adendo aqui. O Ike Ketz, que é o presidente hoje da Recreio, eu estou com 32, o Ike deve estar com uns 30 anos, depois qualquer coisa a gente edita, porque ele pode me matar que eu errei a data dele. De aniversário, a idade dele, mas eu acho que isso é justamente um foco que a gente vem acompanhando, sabe? Nós somos pessoas e nós precisamos de outras pessoas. Eu não acredito na digitalização de absolutamente tudo, mesmo hoje estando à frente de uma empresa que defende muito o digital,
Quando a gente resolveu fazer o Summit Talks online e distribuir durante 5 dias, é porque eu não acredito em eventos online. Existem pesquisas que mostram que a nossa capacidade de prestar atenção em uma palestra online, ela dura 8 minutos. Então foi por isso que a gente fez entrevistas e vai distribuir durante 5 dias. E ontem, conversando com o Galó, que para mim foi uma aula, assim, ele é um cara muito técnico, muito. Ele me trouxe alguns dados, assim, eu não vou me lembrar exatamente a porcentagem, mas eu vou arredondar, que é... Quando tu tenta passar uma mensagem, 50% dessa mensagem vem da tua linguagem corporal, 40% vem da tua tonalidade e 10% é aquilo que tu realmente fala. Ele foi tão específico que ele deu a porcentagem exata. E é verdade, né? Então, como que a gente vai conseguir criar comunidades melhores? Como que a gente vai conseguir fazer com que o mundo evolua se a gente não tiver mais a interação humana? Então, eu acho que a nossa grande missão enquanto Summit é mostrar que sim, o digital é super importante como meio, mas acima de tudo existem pessoas e pessoas precisam de outras pessoas. A Sicredi, Solon, ela tem... Pioneira, ela tem vocês vão fazer 120? 118 agora e 120 daqui a 2 anos. Como é gerir uma empresa de 118 anos? Antes de mais nada, é um orgulho. É um orgulho, né? No Brasil, na Europa isso é mais comum, né? Mas no Brasil é raro empresas centenárias, né? A gente fez até uma época um levantamento e a gente juntou no estado 30 e poucas empresas no estado inteiro, né? Até fiquei sabendo que a sociedade aqui também tem mais de 100 anos, né? É legal isso. Antes de mais nada, um orgulho. E depois uma grande responsabilidade, né? Porque existe uma empresa, quando ela dura tanto tempo, ela cada vez mais enraiza valores, né? E os valores, tem alguns valores que são inegociáveis, eles não mudam nunca, né? Mas tem coisas que vão virando hábitos que com o passar do tempo eles não fazem mais muito sentido, né? Então, como é que o Sicredi conseguiu, como é que a Pioneira dura tanto tempo? É porque o Sicredi conseguiu nesses últimos tempos, falando de Pioneira, né? Nesses 100 e tantos anos, sempre se adaptar a um novo cenário sem perder seus valores, né? Hoje está muito na moda a expressão antifrágil, né? Talvez a Pioneira seja um bom exemplo de antifragilidade, porque vem as crises, vamos tentar imaginar quantas crises e guerras a Sicredi Pioneira passou. E ela está ainda aí. Então ela deve ter passado na sua história, e estamos agora conseguindo recuperar boa parte disso por causa dos 120 anos, entrevistando muita gente da época não, né? Mas muita gente antiga que viveu muito na cooperativa. A cooperativa passou por muitos processos de mudanças, né? Só que numa empresa centenária, a mudança sempre ela é mais complexa de acontecer, porque é mais fácil a frase clássica. Mas a gente sempre fez assim e deu certo. A gente faz isso há 100 anos, por que a gente vai mudar agora, né? Então, essa é uma frase que já foi bem recorrente na Pioneira. Hoje, felizmente, não é mais tão recorrente, aliás, é pouco recorrente. E aí, explica um pouco, Marcos, por que a gente sentiu necessidade de entrar no ecossistema de inovação. Claro, um dos objetivos era, lógico, fazer conexões com esse mundo para buscar soluções, startups e tudo mais. Claro que sim, né? Mas tinha um objetivo de pano de fundo de estudo, precisamos colocar a cooperativa nesse mundo novo, inovador, para que a gente não envelheça. Tem um amigo meu que diz o seguinte, uma cidade ela pode ser velha ou antiga. Velha, está tudo caindo pelos pedaços, é velho. Agora ela pode ser antiga. O seu antigo é bonito, porque eles mantêm ela bem conservada e a gente vai lá visitar o antigo, né? A Pioneira pode ser antiga, mas ela não pode ser velha. E esse é um desafio diário. Por isso que a nossa entrada na Gramado Summit, sempre que possível, no ecossistema de inovação, Instituto Hélice de Caxias do Sul, que a gente é um parceiro bem forte deles lá, tem muito a ver da gente sentar com essa gente, com essa gurizada, e dizer, cara, tem coisas novas acontecendo. Mas sempre lembrando daquela analogia que se faz da árvore, né? As raízes não mudam. As folhas, toda outono elas caem, e toda primavera vem folhas novas, né? E a Pioneira, acho que é um bom exemplo disso, né? Que as raízes são muito fortes, mas as folhas a gente tem trocado elas quase que todo ano também. Sensacional, Solon. Eu queria te agradecer de coração, agradecer a Sicredi Pioneira que sempre acredita na gente, e é muito legal, assim, que
Eu tenho um relacionamento muito bom com o Dani, com a Ana. Queria fazer um agradecimento para eles. O Thiago, que para mim é uma figura querida demais, e agradecer a ti. E te dizer como parceiro, cliente, gaúcho, gramadense, é muito bacana ter uma empresa como a Sicredi, pioneira, que ela não só sabe se posicionar, mas ela sabe enxergar futuro. Isso é muito importante numa organização. Eu acho que o ponto principal da coisa, é por isso que a gente faz a Summit do jeito que a gente faz, é para dizer para o novo, não adianta o novo chegar achando que vai simplesmente deixar o velho para trás, e não adianta o velho achar que funciona só porque ele está mais tempo no mercado. Que a junção, a união dos dois é uma coisa muito forte. É por isso que a gente está fazendo isso aqui. Do mesmo jeito que tem o Galó, tem a Sicredi, a gente também tem pessoas como os guris da Dobra, que fazem carteiras feitas de papel e tênis, que é sensacional. Então, obrigado de coração. Vou te deixar dar um recado final aí e te agradecer mais uma vez. Então tá. De novo, reforçar a gratidão da Sicredi Pioneira. Eu estou aqui hoje só representando uma organização que tem 600 colaboradores, 160 mil associados. Hoje estou com a responsabilidade de representar todo esse universo aqui. Dizer que para a cooperativa é muito forte isso que tu falou, de honrar o passado, agir no presente, mas pensar no futuro. Estar aqui com a Gramado Summit é pensar no futuro, né? Então, de coração, muito obrigado. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos